Irmãos, boa noite. Nós vamos começar o culto dessa noite. Eu quero convidá-lo a orar junto comigo, dedicando esse tempo aqui ao Senhor. Eu sei que existe sempre uma batalha em nossa mente e coração para ser definido quem que vai tomar um lugar, quem vai estar em primeiro lugar. Eu espero que nessa noite você decida no seu coração, na sua mente, colocar Deus em primeiro lugar. Um culto em que não seja todo voltado para Deus, centralizado em Cristo, pode ser qualquer outra coisa, menos culto ao Senhor. Eu quero convidá-lo a ter esse momento de oração inicial, em que nós vamos nos colocar diante de Deus, dedicando esse tempo aqui de louvor a Ele. Deus bendito, muito obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui. Fomos protegidos por Ti, temos sido cuidados por Ti, ó Pai, e Tu nos deste mais essa semana de vida que se encerrou ontem, e hoje, domingo, se começa uma nova semana. Obrigado porque da mesma forma em que fomos cuidados por Ti na semana passada, temos certeza que continuaremos a ser cuidados por Ti. Obrigado por isso, Deus. Receba, Pai, o nosso louvor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelas misericórdias manifestadas. Obrigado pelas graças de Cristo, e dentre elas a maior, a salvação das nossas almas. Receba, Deus, o louvor. Cada expressão que ofereceremos a Ti nessa noite, que chegue a Ti com um cheiro suave, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor.
a 33. Mateus 22, versículos 23 a 33. O texto bíblico nos diz: naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Eles perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Esta é a palavra do Senhor. Vamos ser conduzidos a Deus agora, em louvor a Deus, através do hino 314 do cantor cristão. Estou seguro. Vamos descansar nos eternos braços do nosso Deus. Vamos louvar o Senhor. Irmãos, certos de que estamos seguros nos braços do Senhor, é que nós podemos orar uns pelos outros, nesse momento de intercessão,
ao Senhor. Eu gostaria que nós estivéssemos orando, irmãos, por alguns pedidos que foram trazidos pelos pedidos do irmão Vladimir, irmã Márcia, Lourdes, Tiago, Heitor, Sara, e também nós vamos orar pelos irmãos que se encontram com algum tipo de enfermidade, precisam do cuidado do Senhor também nessa área. Irmã Dorcelina, a irmã Janaína, a irmã Marilda, Anacleta e Lourdes. Também vamos expressar diante do Senhor a nossa gratidão em nome dos irmãos Vladimir, Marcelo e Eleomar, ok? Eu quero convidá-los nesse momento de intercessão e também de louvor ao Senhor, de agradecimento, de gratidão que vamos oferecer para Ele nesse momento. Também vamos orar agradecendo a Deus pelas vidas que dedicaram seus dízimos e ofertas durante essa semana. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, porque estar na sua casa é motivo de muita alegria. Só que a maior alegria que nós temos é estar em tua presença em culto. Não importa onde estivermos, a igreja está reunida de alguma forma, às vezes distanciada fisicamente, conforme nos encontramos nesse tempo de pandemia, mas unida assim, através do sangue de Cristo, através da comunhão que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque podemos orar uns pelos outros, ó Deus. Temos algumas situações aqui de saúde que precisam do teu cuidado. Tem vidas aqui carecendo de ti, da tua atuação misericordiosa em alguma área da vida, Pai. Algumas questões de família, questões financeiras, ó Deus, questões emocionais. Ó Deus, venha abençoar, venha cuidar. Pessoas que precisam de um trabalho e estão procurando trabalho nesse tempo de pandemia que é muito mais difícil. Senhor Jesus, venha fazer um milagre que somente Tu podes fazer, ó Pai. Por isso que nós oramos a Ti, nós confiamos em Ti, nós não Te impomos nada. O que nós fazemos é pedir humildemente, ó Pai, nos prostrar diante da Tua soberania e clamar pela Tua graça e Tua misericórdia. Também, ó Pai, Te louvamos pelas bênçãos recebidas por esses irmãos aqui. Muitos têm agradecido, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pelo Teu suprimento em meio a esse tempo de isolamento. Obrigado por isso, Deus. Obrigado porque não tem faltado nada. Obrigado porque a Tua mão tem sido provedora de cada um de nós. E esses irmãos aqui missionários têm agradecido a Deus as bênçãos que têm recebido de Ti. Também, ó Pai, colocamos diante de Ti a vida daqueles que dedicaram os seus dízimos e as suas ofertas. Ó Senhor, abençoe e cuide de cada um também. E da mesma forma, ó Pai, que eles continuem a contribuir com esse espírito de gratidão e fidelidade. São pessoas que compreendem a importância do investimento para o sustento da Tua obra aqui nesse lugar, aqui nessa igreja. Obrigado por isso, Pai. Continue a abençoar também essas vidas, ó Deus. Ó Senhor, continue a nos guiar, a nos orientar no culto que estamos oferecendo a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor nesse momento de cântico, que seja um momento especial na vida de cada um, uma oportunidade que temos de nos colocarmos diante do Senhor e pedir a Ele que possa estar tomando a nossa vida, cada pensamento, cada atitude, que possamos nos colocar diante do Senhor com essa oração cantada. Senhor, toma o meu coração.
está louvando ao Senhor, declarando que Ele é esse Deus maravilhoso que tem poder para salvar, porque Ele já fez isso em nossas vidas. Se Ele fez isso na minha vida, Ele pode também estar fazendo na sua vida, na vida daquele que você tem orado, que você tem colocado diante de Deus. Oremos ao Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito.
noite que Jesus vai remover a montanha da incredulidade do seu coração. Vamos continuar louvando o Senhor através de um ouvido interessado, de uma audição atenta àquilo que Ele quer nos falar nessa noite através da sua palavra. Então vamos ouvir a mensagem dessa noite. Irmãos, gostaria de refletir com os irmãos nessa noite sobre a seguinte ideia: haverá casamento no céu? Haverá casamento no céu? Uma boa pergunta. É uma pergunta interessante, mas que traz algumas ponderações importantes. O texto bíblico em que nós basearemos o nosso sermão dessa noite, nós já lemos. Mateus 22, de 23 a 36. A preocupação com a eternidade, com a vida após a morte, é uma preocupação que acompanha o homem já há muito tempo. Lá no Egito Antigo, há 5.000 anos atrás, dizem, ou foi escrito, né, o chamado Livro dos Mortos, que é preenchido com histórias, com ideias sobre a vida após a morte. Nos túmulos dos grandes faraós, datados dessa época, foram descobertos um barco em que esses faraós seriam conduzidos, né, para a próxima vida através de uma vela que captava a luz do sol, e esse barco então poderia velejar pelos céus até a próxima vida que eles teriam. Os gregos antigos costumavam colocar uma moeda na boca do cadáver para que ele pudesse pagar o preço da passagem da travessia de um rio místico que os levavam até o Hades, que seria o lugar de habitação dos mortos. Os índios norte-americanos enterravam os seus guerreiros com um cavalo e um arco e flechas, juntamente com um arco e flechas, para que lá no paraíso, lá naquela lugar onde aquele guerreiro fosse após a morte, ele pudesse montar o seu cavalo e ter uma caça feliz naquele lugar onde a caça seria abundante. Os nórdicos, aqueles que habitam na região norte do nosso planeta, os nórdicos do passado, também enterravam um cavalo junto com um determinado herói morto, né? Para que ele pudesse andar com orgulho, com galhardia na próxima vida. Alguns esquimós da Groenlândia que morriam na infância, eles costumeiramente eram enterrados com algum cão, com algum cachorro, para que pudessem ser guiados através do deserto frio da morte. Essa era a ideia dos esquimós. Então, irmãos, essa ideia de vida após a morte tem acompanhado os homens ao longo dos séculos, dos milênios, não é? E a pergunta que é feita aqui se refere a isso. Aliás, é uma pergunta que pode incomodar alguns. Eu continuarei casado após a morte? Ou então haverá casamento após a morte? No texto bíblico que nós lemos, nós vimos que foram os saduceus que trouxeram essa pergunta até Jesus, não é? A intenção desses saduceus, irmãos, era destruir a credibilidade dos ensinos de Cristo se ele não respondesse
aquela pergunta que foi trazida por eles, aliás, uma pergunta muito complexa, e aos olhos deles, aos olhos dos escribas, aos olhos dos fariseus da época, dos líderes religiosos, dos doutores da lei, seria uma pergunta irrespondível. Então, de alguma forma, se Jesus não respondesse, ele cairia, sim, em decrédito perante o povo. Por isso, fizeram uma pergunta interessante. Mas, vamos ver também 3 aspectos nessa questão. Primeiro, você tem aí uma armadilha teológica. Então, em primeiro lugar, através dessa pergunta desses fariseus, nós temos uma armadilha teológica. Olhem, por favor, mais uma vez, o versículo 23 da sua Bíblia. Mateus, capítulo 22, versículo 23. Então, vamos analisar como que foi construída essa armadilha teológica dos saduceus e quem são esses saduceus. O versículo 23 fala assim: naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram. Então, após essa introdução aí do evangelista Mateus, no versículo 24, começa então a indagação, essa armadilha teológica. Mas eu acho importante, antes de nós prosseguirmos, de entendermos como foi construída, ou qual foi essa armadilha teológica dos saduceus, nós entendemos quem são esses saduceus. Irmãos, existiam alguns grupos dentro daquela sociedade judaica. Na semana passada nós vimos os saduceus, que eram ferrenhos defensores da lei, um grupo que se gabava por observar a lei estritamente, não é? De serem cumpridores da lei. Havia os escribas, que eram os estudiosos da lei, e esses escribas estavam bem próximos dos fariseus. Havia os herodianos, que eram grupos de judeus que defendiam a permanência de Herodes como governador, de Herodes e seus descendentes como governador da Judéia, e esses Herodes também pertenciam, eram um subgrupo desses herodianos, também faziam parte dos saduceus, né? Então, entre os saduceus tinham os herodianos, né? Fazia parte deles. Havia os zelotes, que eles eram defensores da libertação de Israel do domínio romano, e para isso eles faziam rebeliões, faziam ataques onde eram mortos alguns romanos, né? Então eram ferrenhos defensores. Havia então esses saduceus, né? E esses saduceus, eles andavam muito próximo do poder, conforme eu falei, devido à presença entre eles dos herodianos. Os saduceus, eles viviam em constante conflito com os fariseus por 2 motivos. Primeiro, essa aproximação com o governo romano. Então, de uma certa forma, eles eram considerados como traidores pelos saduceus, porque eles se davam bem com o governo romano. O governo romano dava certa liberdade, até o ponto deles terem uma polícia especial, que era aqueles soldados do templo, não é? Então, os fariseus não se entendiam bem com os saduceus devido a isso, e também porque os saduceus negavam ressurreição dos mortos, negavam a existência de anjos e de espíritos. Então, é uma razão teológica de conflito entre fariseus
e saduceus. Os saduceus se gabavam, irmãos, também de darem primazia única ao Pentateuco. Então, para a cabeça de um saduceu, o que era importante eram os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Todos os outros livros, para eles, eram simples comentários desses 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, a doutrina que eles abraçavam, as doutrinas, eram somente baseados nesses 5 primeiros livros. Então, o que estava escrito nos livros sapienciais, né? O que estava escrito nos livros proféticos, para eles não importava. O que importava era aqueles 5 primeiros livros escritos por Moisés. Os saduceus, durante o ministério de Jesus, eles não se importavam muito com Jesus. Até o momento em que Jesus, naquela segunda-feira, então lembre-se que nós estamos na última semana de vida de Jesus, né? Então, numa segunda-feira, aliás, numa terça-feira, melhor dizendo, Jesus foi e fez a limpeza do templo. Os sacerdotes faziam parte dos saduceus. Ao fazer a limpeza do templo, Jesus tirou deles uma forma de ganho ilícito que eles tinham. Então, eles se incomodaram profundamente com isso, e por isso agora encontramos eles partindo para um ataque direto contra Cristo. Em segundo lugar, eles se incomodaram com Jesus também durante a semana devido àquela aclamação que aconteceu quando Jesus entrou em Jerusalém e sendo exaltado como filho de Davi. E todos sabiam que esse título messiânico dado a Cristo poderia provocar algum confronto com o Império Romano, porque Cristo estava sendo ali aclamado como rei. Peraí, se já existiu César, o imperador César Augusto, se aquela população estava aclamando Cristo como rei, isso poderia chegar aos ouvidos do Império Romano e provocar uma contrapartida por parte deles muito violenta, e assim eles poderiam perder os privilégios que tinham com a aproximação com o Império Romano. Estou entendendo, irmãos? Até aqui eu espero que sim, não é? Então esses são os saduceus. É importante que nós identifiquemos isso para compreendermos a armadilha teológica que eles fizeram através das suas perguntas. É interessante que eles não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam na existência de anjos e espíritos, e a armadilha teológica que eles constroem aqui é justamente relacionada à vida após a morte, não é? Que é uma coisa que possivelmente era algo do domínio, do conhecimento deles. Então vamos dar uma observada um pouco mais, vamos andar um pouco mais nessa armadilha teológica, nessa pergunta que eles fizeram para Jesus. Versículo 24. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Irmãos, o que eles estão se referindo é ao texto de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6. Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6. Ok? O texto fala assim, olha o que Moisés disse. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor
do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Essa era a famosa lei do levirato. Levi significa cunhado ou irmão do marido. Então, a ideia aqui era que se um homem casado com uma mulher morresse sem deixar filhos, o seu irmão deveria se casar com ela e o primeiro filho seria considerado filho desse homem que faleceu. Assim, a herança continuaria ali na família. Se aquela mulher casasse com outro estranho, com uma pessoa fora da família, a herança podia passar para ele. Mas também essa era uma lei que visava a proteção às viúvas. Imagine uma mulher que se torna viúva sem filhos. Naquela condição, irmão, naquela situação da época, ela ficaria completamente desprotegida. A partir do momento em que havia essa obrigação do irmão do falecido marido casar com ela, ela ficaria então protegida e não ficaria à mercê da própria sorte. Ok? Interessante também perceber nesse texto que que os saduceus chamam Jesus de mestre. E é justamente aí, nesse aspecto, que eles querem dar um nó teológico de Jesus, ver se Jesus consegue responder a uma pergunta que os fariseus e os escribas não sabiam responder. Vamos ver então essa construção dessa pergunta aqui e vamos ver até que ponto eles chegaram. Versículos 25 a 28. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Versículo 28, então vem a pergunta. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Irmãos, olha, casar com essa mulher era um perigo. Ela matou 7 maridos. Né? Misericórdia! Que mulherzinha, né? Terrível, né? Que coisa. Então eu fico pensando lá pelo terceiro e quarto irmão, né? Dificuldade de casar com essa mulher, né? Mas, brincadeiras à parte, era uma questão muito complicada que estava sendo trazida até Jesus, não é? É óbvio que se ela tivesse tido um filho com alguns dos irmãos, com certeza isso levaria à compreensão de que ela deveria estar casada, numa possibilidade de isso acontecer após a morte, com aquele que ela tivera o filho. Aliás, se ela tivesse filho com o 7º irmão, esse seria então o marido dela nessa vida após a morte, não é? Então, eu creio que haveria essa compreensão, só que ela não teve filhos, irmão. Que dificuldade, ela não teve filhos. E aí? Então, depois da morte, quando todos ressuscitassem, ela se tornaria mulher, esposa de qual dos 7 filhos? Os fariseus e os escribas, os doutores da lei, eles não conseguiam responder essa pergunta. Os doutores da lei não conseguiam provar essa existência de vida após a morte, essa ressurreição, então muito menos responder a essa pergunta. Qual o
problema, então, dessa pergunta, irmãos? Eu acredito que é o que se pode chamar de vício de origem. Então, o segundo aspecto que nós contamos nesse texto, um vício de origem, que é um termo que eu estou pegando emprestado do direito, não é? Vício de origem. Se alguma coisa já nasce errada, o que vem a partir de então também continua sendo errado. Isso é o vício de origem. E Jesus já declara direto assim, de imediato, esse vício de origem. Olha o que Jesus fala no versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, essa pergunta já nasce errada. Errada porque eles não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Então, para aquele que não conhece as Escrituras e não conhece o poder de Deus, qualquer questão teológica, ela já vai nascer errada, porque vai ser formulada através de pressupostos errados, de conceitos prévios errados, de ideias erradas a respeito de Deus e do seu poder. Jesus então está dizendo, olha, vocês já começam errados. A pergunta já está errada, porque vocês já erram desde o princípio. Errar aqui, irmão, significa sair do curso, desviar-se da verdade, né? Ou estar fora da realidade, conforme Judas alertou para os falsos mestres, lá em Judas, versículo 13. Judas só tem um capítulo. Judas 13 é o penúltimo livro da Bíblia. Ele chama esses falsos mestres, olha só, como que Judas se refere, olha, aos falsos mestres. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. E aí, logo em seguida, vem a questão do erro. São estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Paulo se refere a eles também lá em Efésios, capítulo 4, versículo 18. Efésios 4, versículo 18. Paulo fala assim: são obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, é esse tipo de gente que estava agora querendo questionar a Jesus, gente que também estava perdida. Irmãos, as questões mais terríveis do coração humano surgem justamente pela ignorância daquilo que a Bíblia nos ensina a respeito de quem Deus é e do seu poder, ou então pela rejeição àquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre quem Deus é, e até mesmo, conforme alguns fazem, pela substituição da palavra de Deus por qualquer outra coisa. Então, se o homem rejeita a palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus, quer substituir a palavra de Deus por qualquer outro ensinamento humano, com certeza questões vão surgir no seu coração. Só que essas questões não estarão baseadas na verdade, surgirão de concepções erradas a respeito de quem é Deus. Olhe só, por gentileza, o versículo 30, a continuação da resposta de Jesus a essa indagação dos saduceus. No versículo 30 ele fala assim: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. Ok?
são, porém, como os anjos no céu. Muito bem, eu estava vendo aqui, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está respondendo essa pergunta de forma inversa. Interessante. Lembra que Jesus disse no versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Primeiro ele vai tratar do poder de Deus, aqui no versículo 30, e depois vai tratar a questão das Escrituras, nos versículos 31 e 32. O que Jesus está dizendo? Deus tem o poder. Deus tem poder de criar, de dar nova vida. Deus tem poder de ressuscitar. Mas Deus tem poder de ressuscitar como os anjos no céu. O que Jesus está dizendo é que o poder de Deus é manifestado através da ressurreição dos homens, transformando-os de tal forma que sejam como anjos nos céus. Por favor, não serão iguais aos anjos do céu, serão como os anjos no céu. Então, aquela ideia romântica de que quando morre alguém, uma estrelinha aparece no céu, ou mais um anjo que está no céu, isso não é correto. Isso não está de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. O que Jesus está dizendo é que os homens, após a ressurreição, terão características parecidas, semelhantes ao que os anjos têm. Natureza espiritual, igualmente espiritual, serão igualmente mortais, terão corpos igualmente glorificados da mesma forma como os anjos possuem. Estão entendendo, irmãos? Jesus não está querendo dizer, por favor, que os homens, após a ressurreição, não terão sexo definido. Então, de forma alguma, o homem, quando ressurgir, será homem do sexo masculino. A mulher, quando ressurgir, será mulher do sexo feminino. Por favor, mulher do sexo feminino, desculpem a redundância, né? Mas isso é um absurdo, né? Mas, de qualquer forma, só querendo enfatizar aqui, homens e mulheres ressuscitarão com os seus próprios sexos, ok? Então não queira ter essa ideia estranha. Mas eu gosto de pensar também uma ideia que está inferida aqui nessa resposta. O que Jesus também está dizendo é o seguinte: não haverá casamentos no céu. O casamento, ele é temporal, é até que a morte os separe. Depois da morte, na ressurreição, não haverá casamentos, ok? Isso é muito importante que se diga, e eu acredito que seja a principal ideia aqui. Irmãos, não haverá casamentos no céu, porque os propósitos para o casamento são restritos aqui nessa terra. Vejam bem, um dos propósitos do casamento é refletir a glória de Deus. Não haverá mais necessidade disso, porque nós já veremos a glória de Deus refletida de forma resplandecente através de Cristo, que vai refulgir como um sol durante a eternidade. Então, não haverá mais necessidade de casamento, porque não precisaremos mais refletir a glória de Deus através do casamento. Outro propósito do casamento é representar o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Nós já vamos estar com Cristo. Não haverá mais necessidade disso. A igreja já vai estar toda reunida com Cristo nos céus. Aliás, no céu não haverá desigrejados, não é? Então a igreja estará reunida
com Cristo nos céus, então não haverá mais necessidade dessa representação para o mundo da pessoa, do relacionamento de Cristo com a sua igreja, ok? Porque não haverá mais outras pessoas que precisarão dessa representação, desse conhecimento, desse relacionamento de Cristo com a sua igreja. A igreja já estará com o Senhor Jesus. E também um terceiro aspecto, um terceiro propósito do casamento, que não haverá mais necessidade de estar ou de ser reproduzido no céu, é justamente a ideia de que o casamento reproduz a imagem de Deus, ou seja, através do casamento filhos são gerados e através desses filhos há uma reprodução ou uma multiplicação da imagem de Deus na terra. No casamento não haverá procriação, não haverá formação, no céu não haverá procriação, no céu não haverá formação de novas vidas. Então essa reprodução da imagem de Deus através do casamento não faz mais sentido. Então Jesus está, bom, já que o exemplo que foi trazido aqui, a pergunta que foi trazida envolvia casamento, eu acredito que através dessa pergunta, dessa resposta de Jesus, esses aspectos relacionados ao casamento fazem sentido. Nos versículos 31 a 33, Jesus então encerra a discussão. Então, em terceiro lugar, encerrando a discussão, a ressurreição. Jesus, então, afirma categoricamente e prova isso através das Escrituras que há ressurreição. Olha os versículos 31 e 32. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é usar a própria Torá, ou seja, o próprio Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, para refutar a ideia dos saduceus, a linha teológica dos saduceus de que não há ressurreição. Lembram-se que eu falei que os saduceus se gabavam de crer somente naquilo que Moisés tinha escrito na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia? E Jesus agora, ele está usando o próprio Pentateuco para refutar a ideia dos saduceus e para afirmar que os saduceus tinham conhecimento insuficiente do Pentateuco. Porque ele está dizendo que o próprio Pentateuco traz afirmações sobre a ressurreição. Mais uma vez, Jesus está respondendo, afirmando algo que os fariseus e os escribas não conseguiram, que é afirmar, encontrando no livro de Pentateuco algo a respeito da ressurreição. Olhe, por favor, Êxodo, capítulo 3, versículo 6. O segundo livro da Torá, do Pentateuco, Êxodo 3, 6. Olha o que Deus falou. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não é justamente essas palavras que Jesus está usando aqui nesse texto de Mateus? Então, irmãos, é interessante que Jesus está usando o Pentateuco. E essa expressão, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é repetida várias vezes no livro, nos 5 livros de Moisés. Irmãos, que coisa fabulosa!
Que sabedoria, que manifestação divina da sabedoria do Senhor Jesus. A ressurreição é anunciada em vários livros do Antigo Testamento. Olha como que de forma forte Isaías afirma isso, lá em Isaías capítulo 25, versículo 8. Isaías capítulo 25, versículo 8 fala assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o falou. Davi também, no Salmo 16, versículos 9 e 10, afirma algo a respeito da ressurreição. Salmo 16, 9 e 10. Diz assim: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Outros salmistas também se referiram a isso. Vamos lá no Salmo 49, versículo 15. Salmo 49, 15. Mas Deus remirá a minha alma da morte, pois ele me tomará para si. Que texto maravilhoso, irmãos. Eu gosto muito de um outro salmo também, Salmo 73, versículo 24. Olha que salmo belíssimo, irmão. Salmo 73, versículo 24. Olha o que o salmista Asaf nos mostra. Ele diz assim: tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. O que Asaf está dizendo é o seguinte: enquanto aqui na terra tu me guias com teu conselho, e depois que essa vida aqui terminar, tu me recebes na glória. Que maravilha! Que salmo de esperança, que verdade profunda. Mas eu acredito que o que mais falou claramente a respeito da ressurreição foi Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Olha só essa passagem de Daniel. Daniel disse assim: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Eu vejo essas palavras de Daniel e eu percebo assim, eu vejo como se Cristo estivesse falando, né? Daniel e Jesus estivessem falando da mesma forma, as palavras de Daniel sendo ecoadas através das palavras de Cristo nos evangelhos. Irmãos, que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. Então, a ressurreição nos é assegurada desde o Antigo Testamento, desde os primeiros livros da Bíblia até o último livro, que é Apocalipse. A ressurreição nos é assegurada. A negação das Escrituras, irmãos, e algo que aconteceu com esses saduceus e vem acontecendo também ao longo da história da humanidade, a negação das Escrituras leva a uma sistematização do erro. Então, pessoas que negam as Escrituras e a partir da negação das Escrituras e das próprias Escrituras criam uma sistematização, um estudo sistemático, mas para apoiar e aprofundar uma doutrina errada. Após esse estudo sistemático, sempre
haverá uma agregação de adeptos. E a partir de então você tem um movimento ou uma seita. Olha o perigo da ignorância e da negação das Escrituras. Negação das Escrituras leva a uma sistematização do erro, que leva a uma agregação de adeptos, e isso leva a um movimento ou seita. Isso é um perigo, isso vem se repetindo ao longo da história. O versículo 33, então, nos afirma, lá de Mateus 22, voltando a Mateus capítulo 22. Ele diz assim: ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Elas se maravilhavam da sua doutrina porque Jesus tinha feito, conforme eu já falei algumas vezes anteriormente, aquilo que os fariseus e os mais sábios escribas não tinham conseguido, que era provar que a ressurreição se encontrava no Pentateuco. Com isso, irmãos, o versículo 24 nos informa, o versículo 34 nos informa que os fariseus saíram em silêncio. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, aliás, deixa eu refazer, os saduceus saíram em silêncio, né? Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Os saduceus não tiveram resposta. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo demonstrou ali a sua divindade através da sua onisciência, e Cristo também demonstrou o seu compromisso absoluto com a Escritura. Jesus demonstrou a sua divindade através dessa resposta a uma pergunta que era aparentemente irrespondível. Somente uma mente onisciente poderia ter conhecimento para responder esse tipo de pergunta. Então nós estamos vendo aqui a maravilhosa onisciência de Cristo sendo manifestada. E também vemos Cristo respondendo baseado nas Escrituras, o seu compromisso absoluto com a palavra do Senhor. Então, irmão, para concluir essa parte do nosso sermão, Cristo afirmou a realidade e glória da ressurreição que aguarda aqueles que pertencem a Ele. Há uma ressurreição esperando por nós. Cristo afirmou isso. A palavra de Deus afirma isso categoricamente. E o que cabe a você, meu amigo, que ainda não tem essa esperança da ressurreição, é crer em Cristo e viver a partir dessa esperança. Eu espero que essa mensagem tenha sido muito clara e toque o seu coração para que você abandone a sua rejeição à palavra do Senhor, ou abandone a sua ignorância a respeito daquilo que a palavra de Deus diz, e crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que tenha a esperança de uma vida eterna feliz com Ele nos céus. Eu quero trazer, irmãos, algumas aplicações que eu considero importantes nessa noite. Em primeiro lugar, peça a Deus, meu amigo, peça a Deus, meu irmão, que é membro de alguma igreja, que Deus te oriente quanto ao grupo que você está seguindo. Nem toda igreja que diz que ensina a Bíblia, ela de fato ensina. Aqueles saduceus eram um dos grupos religiosos da época, da liderança religiosa, e não ensinavam a palavra do Senhor. Não procure uma igreja mais perto da sua casa. Procure uma igreja que ensine a palavra do Senhor. Então, peça a Deus que te oriente em relação a isso, ok? Não confie em igreja que ensine palavras de homens e de mulheres. Algumas igrejas que, infelizmente,
eles impõem uma certa crença naquilo que os seus líderes religiosos dizem, mas creia naquilo que a palavra de Deus diz, porque o próprio Jesus, para fundamentar as suas afirmações, ele usava a palavra do Senhor. Em segundo lugar, a falta de conhecimento das escrituras pode fazer com que você fique confuso. Aí vão surgir perguntas, questões da alma que trazem confusão, desorientação. Então eu quero te incentivar a buscar a palavra do Senhor. Busque aquilo que Deus diz a respeito de si mesmo em sua palavra, principalmente em relação ao que é registrado sobre a vida e obra de Cristo. Busque a palavra do Senhor, não permaneça na ignorância. Essa falta de conhecimento vai te deixar desorientado, errante nos caminhos dessa vida, perante os caminhos dessa vida. E em terceiro lugar, mais perigoso do que a ignorância em relação à palavra do Senhor é a rejeição a essa palavra. Para o ignorante ainda há a esperança de que um dia ele irá conhecer a palavra, se arrepender e crer em Cristo. Mas aquele que conheceu a palavra e rejeitou, para esse não haverá esperança. O que o aguarda, conforme Daniel disse lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, conforme nós lemos, é o horror eterno, o sofrimento eterno. Então, meu amigo, não rejeite a palavra. Não rejeite a palavra que está sendo pregada para você nessa noite. Abra o seu coração, receba Cristo e diga para Deus assim: Senhor, eu entendi a tua palavra. Eu reconheço que preciso de Cristo, preciso da orientação que vem através de Cristo. Eu preciso receber Cristo na minha vida. Eu quero crer em Cristo. Coloco a minha confiança em Cristo. Me arrependo dos meus pecados e receba Cristo como meu Salvador pessoal. Faça isso nessa noite. Se você quiser alguma ajuda a respeito do conhecimento da palavra do Senhor, é só você me sinalizar com algum tipo de contato. Você pode entrar na página da igreja no Facebook e dizer: eu quero saber mais a respeito da palavra, e coloque lá o seu número de telefone, lá nos contatos. Eu posso, lá nos comentários, eu vou entrar em contato contigo para ter uma conversa com você, quem sabe agendarmos algum tipo de estudo bíblico, ok? Também você pode deixar nos comentários desse vídeo aí, não é? E eu vou de alguma forma fazer contato contigo através do seu telefone. Tá bom, meu irmão? Tá bom, meu amigo, né? Você que ainda não faz parte de alguma igreja evangélica. Irmãos, a grande ideia, então, desse sermão é: a rejeição daquilo que a Bíblia ensina é sinal da falta de reconhecimento da autoridade de Jesus na vida. A rejeição daquilo que a Bíblia ensina é sinal de falta de reconhecimento da autoridade de Jesus na vida. Se você é crente em Cristo e rejeita aquilo que a Bíblia ensina para o seu procedimento, para o seu viver diário, isso está demonstrando que você não está reconhecendo a autoridade de Cristo na sua vida. Então, cuidado com isso. Isso pode te levar às armadilhas, a laços que farão com que a sua vida aqui na terra seja uma vida infeliz. Ok? Vamos orar então, encerrando o culto dessa noite. E eu espero a todos quarta-feira, às 19h30. Vamos orar, irmãos, encerrando então o culto dessa noite. Eu gostaria que você continuasse com a mesma preocupação de adorar ao Senhor, com o mesmo espírito de devoção.
se não for possível fechar os seus olhos, você pode orar agora comigo, mesmo com os olhos abertos, mas com a mente e o coração voltados para o Senhor. Então vamos orar, encerrando o nosso culto, depois iremos cantar mais um cântico. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que tivemos de cultuar. Obrigado, Deus, porque ouvimos a Tua voz de forma tão clara, tão límpida, transparente, através dos cânticos, das orações, através das leituras bíblicas, através da pregação da Tua mensagem. Ó Deus, não permita que haja ainda algum coração endurecido pelo pecado, desobediente, um coração insubmisso. Ó Senhor, venha fazer a Tua obra nessa noite, quebrantando os corações, fazendo com que a desobediência se converta em obediência, com que a incredulidade se converta em credulidade e confiança em Ti, e uma entrega plena da vida para que Tu salves completamente essa pessoa. Ó Deus, venha fazer a Tua obra mais uma vez, por meio do Teu Santo Espírito, naqueles corações tão necessitados. Que o Teu amor, ó Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce presença do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor com esse último cântico. E Tu olhares, Senhor, para